Então, boa tarde a todos, né? Os que já estão aqui. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade também de estar aqui em ótima companhia, né? Para discutir e refletir sobre esse tema aí que não nos deixa, como eu estava falando com o Rafael mais cedo, né? A reforma trabalhista é um tema que não nos deixa. A gente não muda de assunto, não vira a página, mas é porque, de fato, é um tema muito relevante, hoje mais do que nunca politicamente relevante. E não só para nós que trabalhamos com ele academicamente, mas sobretudo para todo mundo que está, como a palestra do PB deixou bem clara, né? Para todo mundo que está inserido no mercado de trabalho de alguma forma e, portanto, está sentindo, sim, os desdobramentos dessa grande alteração legal que foi a reforma trabalhista de 2017. Algumas dessas, ou várias dessas alterações que foram fortemente impactadas ou potencializadas pela pandemia de Covid-19, né? Então, o meu tema é reforma trabalhista, desafios em 2017 e desafios em 2022. Eu pretendo dividir a minha fala, que não deve ser longa, deve ser rápida, mas em duas partes, justamente para tratar desses dois períodos históricos abordar de forma diferente, porque são períodos distintos, muito distintos, né? E só antes de entrar no tema, eu queria registrar algo também que eu estava comentando com o Rafael. Queria parabenizar a iniciativa, Rafael, não só você, aos demais organizadores, porque é muito raro encontrar um ambiente em que a reforma trabalhista é discutida, debatida a fundo, com embasamento estatístico e sem uma certa visão ideológica, né? É um tema, como todo mundo sabe, que é difícil de apartar de um inevitável populismo, digamos assim, ou visões pré-concebidas do mundo que são muito conhecidas há muito tempo e reverberadas há muitos anos. Então, fica aqui o meu registro também. Bom, desafios de 2017. Temas trabalhistas, como nós sabemos, costumam afligir os brasileiros, né? As normas de conduta são detalhadas, intromissivas, exacerbadas. Como também o professor Paz de Barros acabou de dizer, é um amontoado de coisas nunca muito bem sistematizado. As interpretações jurisprudenciais muitas vezes são díspares entre si ou inusitadas em face do direito posto, em face do texto legal. Há pouco estímulo para o cumprimento da lei, para o cumprimento legal, há pouco estímulo à formalidade, né? Então, raras vezes a gente vê aquela confiança mútua de que deveria existir em qualquer contrato e ainda mais num contrato de trabalho que é um contrato personalíssimo. Então, empregados e empregadores muitas vezes não confiam um no outro mutuamente, né? Tudo isso criou entre nós já há muito tempo um cenário de insegurança jurídica crônica, né? Em que os atores econômicos começaram ou se acostumaram, pior do que isso, a lidar com o imponderável e o imprevisível, né? E é por isso que eu sempre faço essa introdução para dizer da reforma trabalhista de 2017. Quando abriu-se a janela histórica de 2017, e eu falo histórica principalmente do ponto de vista político, e quando as pessoas perceberam que de fato ia ser feita ali uma grande alteração legal em matéria de trabalho, a sensação que me deu, ou a impressão que a gente teve, foi que a sociedade agarrou aquela oportunidade com ferocidade, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar ou acompanharam isso. Na época, o governo Temer mandou um pequeno projeto de lei para o Congresso Nacional, em que ele pretendia fazer uma mini reforma trabalhista. Eram 5 pontos da CLT que iam ser alterados. Ela foi logo alcunhada de prevalência do negociado sobre o legislado. E quando essa mini reforma trabalhista caiu no Congresso Nacional, ela virou uma maxi reforma trabalhista, né? E que acabou-se, por fim, foram alterados mais de 100 artigos da CLT, 100 pontos. Artigos não, mas dispositivos, se a gente contar incisos, etc. É a maior alteração legislativa em matéria de trabalho desde 1943. Você falou isso também, né Rafael? Desde o nascimento da CLT, de 1943. Então, a intenção do legislador reformista, os professores já devem ter falado muito bem sobre isso também na parte da manhã, era muito clara, era no sentido de fazer normas enxutas, simples e, sim, flexibilizantes, né? A ideia era atender 2 grandes pilares, principalmente. O primeiro deles, segurança jurídica, e o segundo, a liberdade individual. Dentro da segurança jurídica estava inserida essa questão da redução da judicialização, que é altíssima no Brasil, né?
Os números apresentados pelo Rafael são impressionantes, mas, na realidade, quando você ainda pega os números de ações de execução e etc., a coisa chega a quase 4 milhões por ano até 2016, de ações trabalhistas no Brasil. Então, dentro da segurança jurídica, tinha como um ponto de ataque também a redução da judicialização e da liberdade individual, que era o outro pilar, decorria necessariamente a chamada customização contratual, que é aquilo que se atinge por meio da negociação, coletiva ou individual, mas principalmente coletiva, né? Então, o que trouxe a reforma? Assim, eu pensei em fazer um apanhado, grosso modo, para a gente relembrar do texto em si, já que foi muito grande a alteração. Em primeiro lugar, isso que eu acabei de mencionar, a prevalência e a segurança jurídica do negociado coletivamente. Porque acontecia muito no Brasil, e ainda acontece, nós vamos ver por quê, eu vou explicar rapidamente, que é uma parte da reforma que realmente parece não ter pegado, em português vulgar, né, para usar o jargão que a gente estava usando aqui mais cedo. Os sindicatos negociavam a cláusula coletiva ou uma empresa negociava com um sindicato profissional. Às vezes a discussão transcorria por meses ou até anos. É gente que conhece profundamente a realidade em que está inserida, então, portanto, havia ali uma negociação real de, eu reduzo aqui o pagamento na hora initíria, em compensação eu dou um seguro a mais para o seu familiar ou para o seu parente, etc. Eu dou um determinado benefício in natura e você abre mão disso. Para mim é melhor fornecer a van que vai levar você do centro para o interior. Fazia uma cláusula extremamente customizada, real, legitimamente negociada, e, ao fim, essa cláusula era anulada na Justiça do Trabalho, depois, em bom português também, depois que o jogo acabou. Mudava-se a regra do jogo depois que o jogo acabou. Não raro, os empregadores se viam com passivo trabalhista da noite para o dia criado imprevistamente, e justamente porque tinham cumprido uma cláusula legitimamente negociada, né? Isso para o empregado também era muito ruim, porque ele participava ativamente da construção da norma de conduta que ia reger sua vida, e isso é comprovado, gera muito mais aderência a essa regra, porque o sujeito construiu aquela regra junto com seu sindicato em assembleias, com legitimidade, etc. E, ao final de um tempo, via que aquela regra caía na justiça porque um determinado entendimento judicial disse que aquela negociação não poderia ter sido feita, aquele direito não era disponível, etc. E tal. Então, a reforma atacou em primeiro lugar, e esse grande ponto foi um dos pontos de atenção da reforma. O segundo, extinção do imposto sindical, né, que criava uma distorção e uma politização da nossa representação sindical. Preciso lembrar que no Brasil existem cerca de 17 mil sindicatos. Até 2016, eles arrecadavam 3,9 bilhões de reais todos os anos. É dinheiro que não sai das empresas, do bolso do trabalhador. Um dia de trabalho de todo trabalhador, ainda que ele não fosse sindicalizado, ainda que ele se opusesse ao pagamento ao sindicato, era obrigatório. Não à toa, você falou da nomenclatura, é contribuição sindical, mas foi logo também apelidada já há muitos anos de imposto por causa disso. Então, se trouxe a extinção da obrigatoriedade. As novas normas de contratação mais flexíveis, a reforma abordou todas elas. Exatamente essas formas de trabalho que são majoritariamente praticadas na informalidade e não eram previstas na formalidade desde 1943. Então, novo trabalho a tempo parcial, já tinha uma certa legislação sobre ele, mas ele era muito rígido e por isso não era utilizado. Ele foi bem flexibilizado pela reforma. E o trabalho intermitente e o teletrabalho, que foram esses, sim, integralmente criados pela reforma trabalhista, e os dois se viram bastante relevantes na época da pandemia, né, nesse período temporário aí de emergencial em que houve essa paralisação ou redução de atividade empresarial, em que foi necessário lançar mão dessas duas figuras e foram integralmente regulamentadas pela reforma. A reforma também trouxe regras menos rígidas quanto ao cotidiano das relações de trabalho. Então, assim, negociação de jornada, negociação de intervalo, redução ou negociação de remuneração, a questão dos prêmios, né, natureza jurídica do salário, dar maior incentivo para as vantagens pessoais. Então, para não incorporação no salário, por exemplo, de prêmios, parcelamento de férias, etc. Tudo isso. Do ponto de vista processual, isso foi muito falado aqui hoje, nós criamos o sistema de sucumbência na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho especificamente. É um sistema de sucumbência que é mais leve do que vigora no processo civil, mas ele foi inspirado nele, e ao contrário do que diz, ele é mais leve do que o processo civil, e que se tornou, sim, como bem mostrou uma das evidências, o próprio estudo do professor Rafael, mas ele se mostrou, sim, um verdadeiro convite a uma maior moralização
na utilização da Justiça do Trabalho no Brasil. Houve também uma certa atenção da reforma quanto ao papel do TST, em especial do TST, mas não só ele, mas ele é porque o TST, quem não é da área, talvez não compreenda. O papel do Tribunal Superior é unificar a jurisprudência. O TST vinha, ao longo do tempo, sumulando muito em matéria trabalhista e criando, eventualmente, direitos não previstos em lei, etc. A reforma também tratou e trouxe vários artigos que trataram dessa questão do papel, né, da Justiça do Trabalho na criação de direitos ou não. E tudo isso, ao final, então, criou um panorama legal e jurídico promissor, assim, né? Ou seja, o Legislativo fez a sua parte. Ele respondeu a um anseio da sociedade, claramente. Eu testemunhei todo o processo, eu posso dizer. Aqui eu gosto sempre de falar desse fato, que eu acho muito significativo. Naquela altura, a reforma trabalhista foi o segundo projeto de lei mais emendado da história do Congresso Nacional. Mais emendado significa os partidos políticos, organizações, sociedades civis apresentaram emendas que ou fazem adições ao texto, ou modificações, ou supressões e etc. Nós recebemos mais de 1000 emendas que foram por nós analisadas da comissão de redação por dias a fios, noites insones e tudo mais. Muitas foram incorporadas ao texto, algumas modificadas e outras tantas rejeitadas. Mas o fato é que ficou muito claro, a questão trabalhista no Brasil mobiliza a sociedade imensamente. Então ela precisava ser endereçada, precisava ser tratada, havia um anseio muito grande para que isso acontecesse. Não só a questão trabalhista, mas também, e principalmente, pelo funcionamento da Justiça do Trabalho no Brasil. Isso ficou muito claro também. Muitas emendas de natureza processual que tratavam do juízo do trabalho, que tratavam do processo do trabalho, etc. Essas novas regras de gratuidade de justiça, de honorário e sucumbência, e o novo acordo extrajudicial que foi criado pela reforma também, que era uma medida de desafogar a justiça e de terceirizar, digamos assim, ou privatizar os eventuais conflitos surgidos depois dos contratos de trabalho, isso tudo alterou muito, como também bem mostrou o estudo do Rafael, o número de ações distribuídas, né? Então, assim, quase 30% de redução, falando em termos brutos, assim, já no ano subsequente da vigência da reforma, 2018. E até os críticos da reforma têm consenso quanto a isso, que foi a entrada em vigor da nova lei que causou essa redução. Então, eu volto a dizer, o Legislativo fez a sua parte. Qual era o grande desafio de 2017? Que os intérpretes também fizessem a sua parte. E aí, que intérprete bem entendido, magistratura do trabalho, agentes de fiscalização do trabalho, que também aplicam a lei ao caso concreto, e academia, doutrinadores, professores. E ali residia mesmo uma grande incógnita, assim. É óbvio que já era esperado um momento de maturação. Toda grande alteração legislativa, toda grande alteração legal já traz a necessidade de se ter um período de maturação, digamos assim, né? A jurisprudência precisa ser construída, as discussões doutrinárias acontecem, publicações de livros, trabalhos e etc. Então, assim, no caso trabalhista, a magistratura do trabalho é muito ciosa desse seu papel hermenêutico principiológico, né? Todos sabem, o juiz do trabalho gosta muito de princípios, tem um pouco de resistência na aplicação de regras objetivas muito específicas e tudo. Então, até que a nova lei fosse interpretada, até que a jurisprudência fosse pacificada, as controvérsias resolvidas, já era esperado um momento de maturação. Mas não foi isso exatamente que se viu, né? O que se viu, muito especificamente em relação à reforma trabalhista de 2017, foi uma verdadeira orquestração de uma resistência mesmo à nova lei, por visões de mundo diferentes mesmo, né? Não vou nem entrar nesse debate. Mas, de imediato, várias entidades já se manifestaram, algumas que deveriam ser isentas ou imparciais, sem nenhum rubor, isenção. Somos contrários à lei, pronto, acabou, não vão aplicar, e a lei é ilegítima, a lei é inconstitucional, por esse outro motivo. A resistência até autodenominada por alguns setores dessa forma, até da magistratura do trabalho. E alguns, de fato, em especial eu falo da magistratura porque eu faço parte dela, enxergavam, de fato, choques com o texto constitucional, que é do jogo, é válido, né? Então, assim, alguns dispositivos começaram simplesmente a não ser aplicados. Então, aconteceram duas coisas simultaneamente. Muitos juízes, de fato, analisando o texto, entendiam que havia algum choque principiológico, etc., e fundamentavam isso e não aplicavam a reforma. E outros, mas também preciso registrar, simplesmente
ignoravam solenemente alguns dispositivos. Aliás, há alguns dispositivos da reforma trabalhista que até hoje são solenemente ignorados. Um dos que eu mencionei, por exemplo, da anulação das cláusulas coletivas, nós criamos um artigo muito específico que delimitava muito a atuação do judiciário nesse aspecto. Nós criamos um artigo na CLT que dizia o seguinte: o juiz não pode mais invalidar a cláusula coletiva simplesmente porque ele entrou na análise de mérito da negociação e entendeu que ela não é vantajosa. Ele não pode fazer isso mais. Está escrito em termos técnicos, mas está escrito na CLT hoje. O juiz só pode analisar os requisitos essenciais do negócio jurídico, ou seja, se o agente foi capaz, se o objeto é lícito, etc. Esse dispositivo, assim, eu devo testemunhar. Eu não vejo ele sendo usado por aí. Sistematicamente, as cláusulas continuam sendo anuladas. Muitos colegas até fundamentam muito bem suas decisões, mas é preciso registrar que muitos outros também simplesmente nem se lembram que esse artigo existe e entendem por anular, porque dizem que a negociação foi prejudicial ao trabalhador e etc. E menoscabam aí o trabalho dos sindicatos, no caso concreto. É o conceito de hipossuficiência sempre, né? Sempre. E é sempre princípio, né? Conceitos muito abertos. E é muito subjetivo, né, Rafael? E às vezes ninguém acha isso, né? A questão do intervalo é um claro exemplo. Em muitas indústrias que são mais distantes dos centros da cidade ou distantes das casas dos trabalhadores, havia essa negociação sistemática. Isso era um hábito no Brasil. Várias regiões negociavam a redução do intervalo entre a jornada. Para quê? O sujeito via claramente que ele não tinha necessidade de 1 hora de intervalo. Eu prefiro almoçar em 30 minutos e sair da hora do rush, chegar mais cedo em casa, pegar minha filha na escola, ou chegar e ver meu filho acordado. Tem 2 horas de trânsito até chegar em casa, né? Negociava isso, a cláusula chegava na justiça, era anulada, porque o TST, historicamente, começou a entender, na verdade, isso nem é tão antigo, mas de uns anos para cá, começou a entender que o intervalo é medida de saúde e segurança do trabalho, que ele não pode ser flexibilizado. Então, todas as cláusulas coletivas no traçado têm que ser anuladas e etc. Você pergunta isso para o trabalhador na audiência, ele diz assim: eu não queria isso, eu queria ir mais cedo para casa. Eu fico à toa lá no intervalo, doido para começar a voltar a trabalhar para poder terminar logo. Enfim, esses são problemas típicos mesmo do nosso judiciário como um todo. Na área trabalhista isso fica mais claro, digamos assim. Parte dessa resistência se manifestou com as ações declaratórias de inconstitucionalidade que foram intentadas contra a reforma, foram cerca de 30, a imensa maioria dela proposta pelo mesmo grupo político. E aí se viu uma coisa curiosa, né? Porque se tornou algo comum dizer a reforma trabalhista é inconstitucional, sendo que é uma reforma super complexa que trata de vários temas. Muitos temas da reforma, inclusive, tornaram lei já entendimentos do próprio TST e do STF. Isso aconteceu em vários temas. A própria prevalência do negociado sobre legislado, uma tendência clara do STF. E aí, mas o que eu ia dizer? Aconteceu uma coisa curiosa. Todo mundo se tornou lugar comum dizer que a reforma era inconstitucional, mas quando os anos foram passando, e é ótimo fazer um evento depois de 5 anos por causa disso, o que se vê é que o STF vem chancelando majoritariamente a reforma trabalhista. É verdade que ele declarou a inconstitucionalidade do texto em dois pontos principais, muito minoritários em face de todas as alegações que tiveram de inconstitucionalidade. Vou até falar dos 2 pontos que eles são relevantes também. É o trabalho da gestante em locais insalubres, foi declarado inconstitucional, e um pequeno trecho, esse que a gente discutiu muito, do sistema de sucumbência. Porque também acontece muito frequentemente agora com os julgamentos do STF, a gente só vai saber o limite da decisão depois da publicação do acórdão, que acontece, em regra, muitos meses depois do julgamento. Então, saiu agora há pouco, né? Saiu há pouco, meses depois. Então, na época do julgamento, todo mundo se assustou, o STF acabou com a sucumbência que foi criada pela reforma, acabou e etc. Quando você foi ver o acórdão depois de publicado, na verdade, ele declarou inconstitucional um trecho do artigo 791, de um dos artigos, o sistema de sucumbência permanece, ele não sucumbiu, ele próprio, e só um trecho, que é aquele trecho que fala que ao beneficiário, o Rafael já até explicou aqui mais cedo, o beneficiário da justiça gratuita não pode mais ser cobrado pelos honorários de sucumbência, ainda que ele tenha a receber créditos no próprio processo de trabalho ou em processos em curso na justiça do trabalho. Eu entendi isso como uma regra bastante razoável, eu não via choque com texto constitucional algum, mas o STF entendeu diferente. De todo modo, é apenas, volto a dizer, uma parte do sistema de sucumbência, né? O resto prevalece. A tendência com o tempo é que a concessão da gratuidade de justiça fique um pouco mais rígida, justamente porque não se pode mais cobrar do beneficiário. Ainda às vezes o sujeito recebe 200, 300 mil de hora extra naquele processo.
não se pode considerar que aquele crédito para que ele pague a sucumbência dos demais pedidos que foram declarados infundados pela própria Justiça. Isso era uma dúvida minha. Então, se ele faz vários pedidos e alguns são negados, nesses negados ainda é possível... seria potencialmente possível cobrar no horário de sucumbência. A ideia da sucumbência na Justiça do Trabalho era justamente essa, porque na ação trabalhista são sempre muitos pedidos. Gama, né? O dano moral. O que acontecia com muita frequência, acontece até hoje na Justiça do Trabalho, é isso. O sujeito tem uma hora extra para receber, ele tem convicção daquele direito, não me foi pago, eu preciso ir à Justiça para receber. Beleza. Aí ele chega no advogado, ou não vou nem culpar os colegas advogados, mas às vezes ele mesmo engendrando, ou vê justamente os estímulos do sistema, da forma como ele funciona hoje. Ele fala, vou pedir um dano moral aqui, eu vou pedir um outro negócio aqui, quem sabe? Ele não paga nada se perder, ele não tem nenhum custo por tentar, ele alega às vezes coisas que demandam a produção de provas caras, que são as provas técnicas periciais, a insalubridade de vários outros motivos e etc. E ao final, se ele perder, ele não paga nada. Então ele pedia, não custava pedir. Isso é simplesmente incentivo, né, gente? Então, assim, o que se pensou do ponto de vista da sucumbência no processo de trabalho é justamente dar uma moralizada à litigância, justamente para separar o joio do trigo e poder tratar com mais atenção os efetivos direitos lesionados, que é para isso que a justiça serve, né? Então, você chega num ponto que os processos são tantos, os pedidos são tantos, e a coisa é tão, entre aspas, banalizada, embora eu não goste dessa palavra, que o juiz fica meio que anestesiado mesmo. Então, eu vejo dano moral em 9 dos 10 processos que eu tenho na minha pauta todo dia. O dia que é um dano moral, é um sofrimento efetivo, que tem que ser tornado em compensação econômica para aquele determinado trabalhador, talvez eu não veja com a mesma atenção, com os mesmos olhos. Eu já acho que aquele dano moral, a gente brinca, o dano moral batata frita, que acompanha. O cara pede a hora extra que ele acha que é devida, na dúvida pede um dano moral. E a gente já interfere também meio que assim, sem sensibilidade. Enfim. Ana, eu queria te perguntar então, já nesse gancho, você acha que essa decisão do STF de impedir essa cobrança de honorário para quem é elegível à justiça gratuita vai trazer de volta esse comportamento que a gente viu que ele já trouxe, né? Foi visível para nós, juízes que atuam no primeiro grau. Tinha essa visão também. A gente que atua no primeiro grau, porque a gente tem um contato muito imediato com o processo, né? Eu sou juíza de primeira instância, tenho vários colegas que atuam nessa posição, então a gente faz pauta de audiência todos os dias. O processo do trabalho acontece muito em audiência, ele é muito verbalizado. Quem é de fora não tem um pouco essa visão, é preciso explicar. Então, sai a decisão do STF, um mês depois você já vê a distribuição das ações com os pedidos de novo, os valores lá em cima. O advogado relaxa de novo, ele fica sem medo, aquele medo que é salutar, é uma palavra ruim, mas é um medo salutar, de sopesar o risco, simplesmente ver com mais atenção, esse direito é devido mesmo, eu tenho condição de comprovar, pensar com um pouco mais de profundidade na hora de litigar e usar o sistema de justiça que já é tão caro no Brasil, né? Enfim, então retomando o STF, aí eu falei dos 2 pontos que foram declarados inconstitucionais, mas os que foram chancelados para o STF, prevalência negociada sobre o legislado, como eu disse, uma clara tendência do STF, tem outras ações sobre reforma sobre esse tema para serem julgadas ainda, mas é uma tendência fortíssima. Terceirização de serviços, que não foi... já tinha tido uma lei muito recente, na hora que a gente fez a reforma, legalizando a terceirização de serviços no Brasil, ao contrário do que entendia o TST ao longo de anos, por meio de uma súmula. Só que o texto tinha alguns problemas, passou a não ser aplicado, e aí a reforma trabalhista fez uma espécie de melhoramento no texto, e aí sim a reforma trouxe a licitude da terceirização de serviços, foi chancelada pelo STF. A extinção do imposto sindical, que é o aspecto, vamos dizer assim, mais político da reforma trabalhista, chancelada pelo STF. E aí, volto a dizer, aí que eu ia dizer desse caso curioso, nós chegamos ao ponto de ter um ministro do STF, que foi o presidente Fux, num dos julgamentos da reforma trabalhista, inseriu na ementa de um dos seus acórdãos quase uma exortação para que o juiz do trabalho obedecesse a nova lei. Eu trouxe o texto aqui, mesmo quem é leigo compreende, foram palavras fortes, ele disse, foi na ADI 5794, na emenda, volto a dizer, a emenda é o trecho principal do acórdão, digamos assim. Ele fez inserir: a autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, a míngua de razões teóricas, ou seja, a falta de razões teóricas e elementos empíricos que tornem inadmissível a opção do legislador.
plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos tal e tal da Constituição. Ele fala em autocontenção judicial, é tipo, juízes, segurem-se e respeitem a opção legítima do legislador. É uma lei construída no Congresso Nacional, no Parlamento, a muitas mãos, e depois sancionada e promulgada. Então, isso tudo para falar desse grande desafio de 2017, que foi a resistência à reforma, assim a autodenominada resistência. Então, a tendência é que essa resistência vá se arrefecendo com o tempo, né? E como a gente sabe no Brasil, e a gente usa esse jargão, já estávamos falando disso mais cedo, uns trechos pegam, outros não pegam, entre aspas, mas no final a tendência é que a coisa se arrefeça, principalmente pela atuação do STF, quem dá a última palavra no Brasil acerca das leis, né? Para e passo a esse cenário de assentamento de entendimentos, digamos assim, aí houve o GAET, também sobre o qual nós já falamos muito aqui hoje, e aí já foi no novo governo, né? Governo Bolsonaro, 2019. O GAET ele foi instituído, eu também tive a honra de ser uma das coordenadoras do GAET. Ele foi instituído para fazer uma espécie de revisão ou sintonia fina da reforma trabalhista de 2017, ou seja, melhorar alguns pontos, mas, sobretudo, para produzir uma nova reforma trabalhista ainda mais ousada que a de 17. No documento de instituição do GAET, ele dizia, eram 4 grupos do GAET, no meu, que era o Direito do Trabalho e Segurança Jurídica, ele estava incumbido de aprofundar ainda mais a simplificação e a desburocratização de normas legais, a segurança jurídica e a redução da judicialização. Ou seja, a ideia do GAET era ainda aprofundar a reforma trabalhista do Temer. O que aconteceu? O GAET produziu seus relatórios profundos, embasados, enormes. Nós chegamos a propor projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar com vários temas e até uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que instituía um sistema alternativo de trabalho ao da CLT. Na época até o ministro Paulo Guedes alcunhou de carteira verde e amarela e tal. Mas a coisa ficou nas gavetas. Tirando um ponto ou outro que acabou aproveitado numa medida provisória ou outra, a maior parte está na gaveta até hoje, o que só comprova o que eu disse sobre a janela histórica, né? Aquela janela histórica de 2017 se mostra hoje, olhando retroativamente, quase que irrepetível mesmo, quase que milagrosa, né? Se pretendeu fazer uma coisa semelhante em 2017, não se conseguiu mais circunstância política ou social para isso. Assim, as razões pelas quais a janela histórica de 2017 se fechou, são 2 principais que eu vejo. Não coincidentemente, são os 2 maiores desafios que eu vejo hoje em 2022 e sobre os quais eu vou falar agora, na verdade. O primeiro deles é onipresente, previsível, é de ciência de todo mundo, que todo mundo já sabe, que é o nosso cenário político em que, infelizmente, razões eleitorais ou eleitoreiras costumam dominar os debates muito mais que a técnica. Esse é um grande desafio. O segundo é o contrário, é algo extraordinário, imprevisto, que aconteceu e atropelou todos nós, que foi a pandemia, né? E atropelou, inclusive, todos esses debates de melhorias de legislação trabalhista para o médio e longo prazo no Brasil, né? Normas tiveram que ser feitas a toque de caixa para atender a situação emergencial, várias medidas provisórias trabalhistas foram feitas, eu também tive a oportunidade de colaborar com várias delas, inclusive a do próprio programa lançado pelo governo e a do teletrabalho. O teletrabalho tinha sido, por que não dizer, meio que ingenuamente regulamentado na reforma trabalhista, e ele teve que ser amplamente flexibilizado por meio de uma medida provisória para dar conta da paralisação econômica, e todo mundo começou a trabalhar remotamente e em home office, foi preciso fazer algo. Então, os 2 grandes desafios é esse. Eu vou falar um pouco melhor de cada um, rapidamente. Em primeiro lugar, a pandemia, né? Esse novo cenário normativo, que ele foi criado em 2017 pela reforma trabalhista, a verdade é que ele sofreu o seu grande teste de realidade em 2020 e 2021. Né? As coisas, por isso que eu falo talvez de ingenuidade do legislador e tal, as coisas que se planejava ocorrer em 20, 30 anos, uma transição lenta para a era digital, para o trabalho de casa e etc., ocorreu por razões sanitárias num curtíssimo espaço de tempo. A pandemia não alterou só a realidade, ela alterou a forma com que os diversos empregadores lidam com aquela realidade, né? Então, atividades que já eram vocacionadas para o trabalho remoto, que é o caso do comércio, do ensino, que já estavam nessa linha, e ao contrário, as atividades que não tinham nenhuma vocação para o trabalho remoto, o caso das indústrias de vários setores, caso da medicina, tiveram que se adaptar, e o trabalho humano acelerou mesmo enormemente a sua transição para a era digital, isso é inegável,
né? A gente descobriu na ocupação remota uma forma eficiente, os indicadores de produtividade mostram isso, uma forma eficiente de trabalhar e barata, né? Reduzimos as estruturas corporativas, reduzimos a zero o tempo de deslocamento dos empregados, que tem uma série de implicações trabalhistas também, e o home office virou tendência irreversível, ainda que se adote hoje já num cenário de retomada o modelo híbrido. O fato é que o home office se tornou uma tendência irreversível. Então, assim, eu resumiria esse grande desafio de 2022 dessa forma. A dificuldade que o direito já tem de correr atrás da realidade, e na nossa área trabalhista isso fica muito claro, primeiro a realidade se impõe, depois vem o legislador tentando normatizar ou regulamentar aqueles vários fenômenos do mercado de trabalho. Essa dificuldade se aprofundou enormemente por causa da pandemia, porque a realidade se transformou muito rapidamente de forma imprevista, né? Então, nós vamos dar conta de regulamentar esse mercado de trabalho, esse novo mercado de trabalho tão diferente do previsto e que surgiu tão rapidamente. Esse é o grande desafio de hoje, né? E o segundo desafio, que eu tinha me referido já anteriormente, é o político, é o cenário político, Rafael. A norma está fazendo 5 anos, né? Nós estamos comemorando o aniversário, e em vez de deixá-la amadurecer, eventualmente corrigir alguns problemas, gerar frutos e etc., a gente está ameaçando a criança de infanticídio todo dia. É isso que está acontecendo, né? Nós estamos em ano eleitoral. Entender se ela foi boa. Se foi boa ou não, de colher dados e etc., né, que é o que vocês estão fazendo aqui na academia, de certa forma. De certa forma, não. Principalmente aqui, nesse foro que está acontecendo isso. Então, assim, a depender do dia, a gente vê nas manchetes a revogação da reforma trabalhista, a revisão, dependendo do público também, né? Se o almoço é com empresários, é revisão da reforma trabalhista. Se é para um público mais, digamos assim, mais... já um determinado reduto de um grupo político, aí já se fala em revogação, porque sabe que é bandeira agada, né? Então, assim, como eu disse, a técnica sai um pouco da sala e quem domina os debates são interesses puramente eleitoreiros, né? O grande desafio em relação a essa questão da política, na verdade, é justamente a gente tentar manter o debate ativo para que interesses eleitoreiros não levem para determinado caminho. Esse é o grande problema que a gente tem hoje em relação à matéria trabalhista, não só a reforma em si, que pode ser de fato vir a ser revogada. O nome não é bom do ponto de vista técnico, mas eu não vou entrar nesse debate aqui não, porque a revogação tecnicamente eu nem acho que ela é possível, né? Porque não existe a tal da repristinação, ou seja, se a gente revogar hoje simplesmente a lei 13.467, que é a lei da reforma, a gente não faz revigorar todos os artigos que existiam anteriormente. Então, nós teremos um problema técnico enorme. Então, quando eles falam, na verdade, de revogação, eles estão falando numa nova reforma trabalhista, e eu devo entender em sentido contrário. E aí vai trazer várias outras alterações de texto em sentido contrário, né? A gente sabe que a reforma trabalhista de 2017 foi uma das poucas leis trabalhistas, também não vou entrar no mérito, mas foi, de fato, uma das poucas leis trabalhistas em que teve um sentido flexibilizante. O normal no Brasil era acontecer o oposto, né? Sempre mais regulamentação, mais intromissão estatal, mais etc. E, então, realmente, ela foi muito fora da curva em relação a isso. E foi uma lei que visou declaradamente melhorar o ambiente de negócio no Brasil, que pode, a gente sabe, pode ser muito nocivo ao empreendedor, né? E aqui não se trata de defender o empreendedor. Quando o empreendedor não acha um ambiente seguro, previsível, etc., para investir, obviamente ele vai pôr o dinheiro dele em outro lugar, porque ele vai receber rendimentos de outra forma, e quem fica a ver navios é o trabalhador, que está procurando a ocupação, o emprego e não acha, né? Então, o último beneficiado de um ambiente de negócios previsível e seguro, com segurança jurídica, é o trabalhador, em especial o com baixa qualificação, né? Então, quando um partido político que tem um trabalhador no nome fica ameaçando de revogação ou de revisão a reforma trabalhista, eu realmente tenho que me posicionar, é só de se lamentar mesmo, né? Na minha opinião. Eu estou terminando, tá, Rafael? Eu não sei como é que está meu tempo, já vou terminar. Eu vou falar agora, por último, de um terceiro desafio que eu não tinha mencionado, mas a gente tem que falar dele porque promete ser a grande discussão trabalhista da próxima década, assim, né? Que é a ocupação de trabalhadores autônomos por meio de plataformas digitais. É uma discussão que já se estabeleceu em 3 campos: doutrinário, legal e jurisprudencial. Já tem discussão no TST, já tem discussão na doutrina, já tem livros publicados e já tem, a última vez que eu contei, tinham 16 projetos de lei no Congresso tentando regulamentar essa matéria. Então, portanto, já se estabeleceu também no campo do legislativo. E é uma ocupação
que gera renda e trabalho imediatos a quase qualquer trabalhador de quase qualquer qualificação. Em geral, se usa para complementar a renda, né? Mas não só. E eu tenho convicção de que essa ocupação floresceu enormemente no Brasil, numa sociedade como a nossa, em que os índices de informalidade são altíssimos, a baixa instrução, né? Por causa da sua relativa liberdade mesmo. Eu tenho um pouco de receio do que pode sair de uma eventual regulamentação trabalhista dessas atividades, né? Se essa regulamentação se mostrar muito intrusiva, eu tenho um pouco de receio também do que é que vai dominar esse debate, se interesses escusos eventualmente vão dominar esses debates. Nós estamos falando de milhões de trabalhadores que atuam dessa forma hoje no Brasil. Já se vê em determinados projetos uma clara mão sindical de olho na sindicalização desses trabalhadores, porque é muito dinheiro que vem daí, né? Então, se você pegar os projetos de lei para estudar, eu comecei a fazer isso há um tempo, depois eu até deixei para lá, porque eles mudam também muito rapidamente, você precisa ver na hora que entrar em votação que você precisa decidir o que está com risco de ser votado mesmo, para você entender a proposta. Tem sempre aquela lá, eles serão, criando uma base sindical e serão abrangidos pelo sindicato e tal, já tem vários sindicatos que defendem esses trabalhadores, o que é bastante salutar. Mas o meu problema é, na hora que o interesse financeiro sindical se sobrepuser sobre o interesse daquele trabalhador que está ganhando a sua renda e levando dinheiro para casa com esse meio de trabalho, aí eu já acho que passa a ser um problema da discussão legislativa, né? Então, é claríssimo o desafio que nós temos hoje e acho que esse assunto também não vai sair da mesa tão cedo, nós vamos falar dele durante muito tempo. Só já ir caminhando para a conclusão, eu acho que o nosso grande problema do Brasil sempre foi e continua sendo esse, né? Aí fazendo um gancho entre os dois períodos. Nós temos dois grandes grupos de trabalhadores no Brasil. Aí os economistas separam por rendas, etc., várias variáveis. Eu separo por dois. Os que têm a proteção, que tem tudo, tem emprego seletista, que tem emprego, proteção legal, previdenciária, etc., e os que não têm nada, que são um contingente enorme de pessoas. Ou estão na informalidade ou estão no desemprego, né? São mais de 10 milhões de trabalhadores brasileiros. Então, o legislador trabalhista, uma boa legislação trabalhista, tem que olhar indistintamente para todos os trabalhadores, para esses dois grupos, e tem que estabelecer incentivos interessantes e inteligentes para quem emprega. Isso já foi falado muito aqui hoje. Mas tem que voltar os olhos para quem está fora da CLT, né? Isso é muito importante, na minha visão. E aí, concluindo mesmo, eu queria, assim, muito ter uma mensagem otimista para falar da reforma, etc., mas eu não consigo mesmo, né? Alguns avanços estão feitos e estão assentados, mas foi feito muito pouco perto do que se pretendeu fazer. Hoje, no aniversário de 5 anos, o próprio caminho da reforma trabalhista mostra isso para nós desde o seu nascimento, com tudo isso que eu busquei relembrar aqui. Eu gosto daquela frase atribuída ao ministro Malan, né? Até o passado no Brasil é incerto, mostra mais uma vez que até o passado é incerto, né? E a gente não pode dizer hoje que a gente tem um ambiente legal e seguro de incentivos no mercado de trabalho. E a gente não pode nem dizer que a gente está no caminho de adquirir esse ambiente seguro de incentivos jurídicos ou legais, né, no mercado de trabalho. Eu acho que a nossa insegurança jurídica crônica, a qual eu me referi no início da minha fala, tende a ficar aí conosco por um bom tempo, e eu acho também que a gente não vai mudar de assunto por um bom tempo, né? A reforma trabalhista vai ficar aí na mesa para alegria, até prazer de muita gente, mas não devemos mudar de assunto. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigada. Bom, primeiro, é muito bom ouvir de uma juíza do trabalho que participou dos estudos, dos grupos de estudos, tanto lá na época, em 2017, quanto no update dele depois, e várias coisas interessantes. Primeiro, que eu não sabia a gente estava até conversando no café sobre essa relação entre a resistência inicial da Justiça do Trabalho, né, de segmentos, depois como é que foi o embate entre STF e TST, mas eu saí daqui com uma imagem de que o STF foi mais positivo do que eu imaginava. Ele conseguiu manter muito das características e acabou, pelo que você disse, apenas 2 pontos declarando inconstitucional, né? Uhum. Infelizmente ou felizmente, um deles foi exatamente o tema do nosso trabalho.
Também acho. Aí vamos ver o quanto que os efeitos que a gente estima sobrevivem, né? E qual vai ser o impacto real disso. A imagem inicial é que não é muito boa, né? Tanto você disse que parece que algumas práticas ruins, algumas das práticas estão voltando, e o pastor teve a mesma impressão. Então acho que parece que não estamos caminhando para um lado muito bom nesse sentido, né? Mas você já adiantou um pouco do que eu ia perguntar, que é em relação às plataformas e a regulamentação dessas plataformas. E eu acho que esse é um dos grandes debates hoje da política, né? A regulamentação desses trabalhadores, que é um exército de pessoas hoje, né? Basicamente, aplicativos absorveram parte dos desempregados no Brasil. Então, as pessoas chamam isso de precarização, eu chamo de salva-vida. Porque esses caras, né, no mundo sem aplicativo, eles estariam passando mais fome do que já estão, alguns. Então, eu vejo eles com bons olhos, não com maus olhos. Porém, não quer dizer que nenhuma regulamentação é boa. É claro que eles precisam ter essas relações de trabalho precisam ter algum tipo de guia legal. E hoje elas não têm. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe, se sufocar esse setor, ele vai desaparecer ou vai se descaracterizar e a gente vai voltar para um mundo anterior. Eu queria saber de você, assim, o que você... você já pareceu estar um pouco pessimista em relação a isso, mas o que você espera um pouco e o que seria uma boa regulamentação desse setor? Talvez seja uma pergunta melhor. Como é que a gente pode garantir um mínimo de funcionamento e de regras claras para que esse mercado continue pujante, porém que esses trabalhadores tenham uma certa proteção e uma certa previsibilidade, né, de renda e de manutenção dessa relação, de qualidade dessa relação. Esse assunto é ótimo, porque o que se diz sempre é que esses trabalhadores estão desprotegidos. Primeiro, eu concordo com você, eu faço um paralelo com o trabalho intermitente, porque os doutrinadores em peso, a maioria, juízes do trabalho, todos os meus colegas, é precarizante. Mas, assim, eu sempre digo isso, o trabalho intermitente não foi criado pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista o regulamentou, é verdade, criou a figura jurídica que representa um fenômeno da realidade, um fenômeno do mercado de trabalho. O trabalho intermitente já existe muito no Brasil. O Brasil é o país do bico. A pessoa trabalha por conta própria e informalmente. Então, assim, o que se fez? Você trouxe ou se buscou trazer, e aí veio mesmo muita gente para a formalidade, esses trabalhadores que trabalhavam de bico. Então, você criou uma figura jurídica para atender esse fenômeno. Foi isso que aconteceu. A plataforma, eu faço um paralelo com isso. Mas o que se diz em relação à proteção? A gente fala, esses trabalhadores estão desprotegidos, precisam de proteção legal, muita gente defende até emprego para esses trabalhadores, né? Ou seja, o máximo de proteção legal que a gente tem hoje no Brasil, que seria um empregado seletista. Mas o problema do brasileiro é que ele gosta da informalidade também, né? Não é só aquele que é empurrado à força. O trabalhador de plataforma, se ele é formalizado pelo MEI, que é uma forma jurídica adequadíssima para ele, inclusive consta da resolução, eu estava lendo isso outro dia para julgar um caso, resolução do Conselho Superior, Conselho Diretor do Simples, já consta lá no seu rol para admitir como MEI os motoristas de aplicativo, etc., provando que é uma atividade vocacionada para ser formalizada como MEI. Se esse cara se formaliza como MEI, ele paga muito menos contribuição do que um empregado seletista. Nós estamos falando de 5% do salário mínimo, hoje algo em torno de R$60, e tem acesso aos mesmos benefícios praticamente. Pensão por morte, o auxílio acidente, que é uma preocupação, porque são gente que trabalha na rua, né? Às vezes, nós estamos falando especificamente de entregadores e motoristas, mas a gente sabe também que é uma atividade de plataforma, se espraiou aí para todo o setor de serviços. Tem as mais diversas serviços oferecidos dessa forma. Mas se fala muito, e é realmente um assunto muito candente, que está na mesa eleitoral também, se fala muito, acidente, etc. Eles têm acesso a auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, que é um benefício importantíssimo, aposentadoria por idade, etc, etc, etc. Mas tem que se formalizar e recolher a contribuição, né? Ao passo que o empregado tem acesso a tudo isso, pagando, se a gente for falar de salário mínimo, algo acima de R$300. É verdade que parte é paga pelo empregador, mas ele paga indiretamente, né? E recolhe. Então, assim, é um pouco falacioso esse argumento de dizer que ele está desprotegido. Ele está desprotegido não é por falta de regulamentação, é porque a informalidade é uma característica do setor também. Então, sabe? Talvez se houvesse algum tipo de... Se MEI é um bom caminho, né, que eu acho que é o que você está sugerindo,
Talvez se existe algum tipo de minimamente exigência da própria plataforma que exija do seu colaborador um registro. A gente nem combinou, mas foi uma proposta do GAET. Você acabou de verbalizar um artigo de lei que nós criamos no GAET. Uma das propostas do GAET teve algumas alternativas e, por fim, na votação prevaleceu a que simplesmente dizia, nós preferimos ser enxutos ao final, dizia que não existia vínculo empregatício clássico nessas atividades. Mas uma das alternativas que foi votada no grupo escrita por nós foi a exigência do tomador ou da plataforma de que o registro do sujeito como autônomo estivesse em dia com o recolhimento em dia. É uma boa forma de se forçar ele a se proteger, entre aspas. Mas qual o risco da plataforma hoje, mesmo que ela exija, porque ele pode sempre questionar, né? Ele pode sempre ir à justiça e falar, não é MEI não, eu tinha um vínculo, eu trabalhava todo dia do Uber. Ela não tem como se proteger desse questionamento judicial, e isso hoje é uma realidade acachapante, assim, porque eu mesmo estou com vários processos, a gente tem vários processos na justiça de declaração de vínculo, hoje já virou rotina, né? De Uber, 99, etc, etc. Então, esse passivo aí, entre aspas, digamos, ele já existe, esse risco ele já existe. Então, mas isso sempre existiu. Todas as atividades que são autônomas e que se formalizam como tais, elas podem vir à Justiça do Trabalho discutir essa natureza jurídica para querer se transformar em vínculo de emprego. Aliás, parte dos meus processos expressivos é isso. A pessoa, e, aliás, aqui não ia entrar nessa discussão hoje, mas é um assunto sobre o qual eu já falei em outros fóruns e outras discussões. Um dos problemas que eu vejo hoje na Justiça do Trabalho, que nos impede de fazer a justiça adequada ou direcionar os nossos esforços para quem precisa, que é aquele lesionado, aquele que teve descumprido o seu contrato, a lei ou a sua palavra, é justamente que a Justiça do Trabalho criou uma distorção que ela funciona hoje, em parte, para a pessoa ir lá buscar quebrar o contrato. A pessoa dá a palavra, assina o contrato, combina certa coisa, e depois ela busca a justiça para desfazer aquilo. Acontece isso muito em plataforma, em trabalhadores de plataforma, né? Ele assina tudo lá, ele admite aquelas condições, eu aceito, eu quero, etc. Aí depois diz, eu estava compelido pelas circunstâncias e tal. É um argumento muito comum hoje no trabalho. Mas a gente sabe que, assim, restrições, e todo mundo faz escolhas na vida, em mais diversos setores, não precisa nem ser no campo do direito. Compelido por restrições, né? Então, enfim, ninguém anula um contrato de compra e venda, porque eu queria muito ter uma casa, eu estava compelido por uma vontade, uma pressão dali ou daqui. Então, assim, é uma discussão riquíssima, aliás, até meio filosófica, né? Se for pensar. Mas esse risco não tem jeito de zerar. Isso aí é a discussão que sempre vai existir, caso a caso e é caso concreto, né? Se é vínculo, se não é vínculo. Muito bom. É isso. Alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Não sei se era a mesma sua, relacionada ao nosso paper, na verdade. A gente tem uma grande pergunta, que é o que a gente está tentando, fazendo coleta nova de dados, scraping, né, de PDF, sobre o tipo de processos que vieram depois da reforma trabalhista. Tá? Justamente porque a gente tem interesse em saber quais são os processos. Houve essa queda de 30%, tá, no número de processos, e houve uma mudança no tipo de processo que sobreviveu aí na mesa de vocês? Como é que... Ótima pergunta, que eu esqueci de falar disso. Não houve só a redução processual. Houve uma melhoria na qualidade da demanda. Então, isso foi muito claro, isso bastante discutido entre nós juízes, isso é claro para um juiz de primeira instância. 2018 para cá, você pegava os processos, os pedidos estavam muito melhor fundamentados, a prova mais bem feita, porque aí o sujeito, aquele fenômeno que eu falei, o sujeito parava e pensava. Eu tenho certeza que eu tenho hora extra para receber que não foi paga, por exemplo. Um exemplo clássico, né? Hora extra é quase em qualquer processo trabalhista tem a discussão. Eu tenho como provar, foi isso mesmo, foi. Eu vou pedir aquele dano moral? Não vou, porque a chance de eu não levar é grande, e aí a sucumbência que eu vou pagar sobre esse pedido vai comer o crédito do meu direito, que é o direito legítimo que eu tenho. Ou, acontece muito, há muito descumprimento legal trabalhista no Brasil, isso é um fato também, né? Então, boa parte dos nossos processos, o sujeito não recebeu o salário que é devido, já despendeu sua força de trabalho ou não recebeu a rescisão, a empresa quebrou, o maior empregador do Brasil é o pequeno e microempresário, o sujeito fecha as portas, quebra e não paga. E aí o cara vai para a justiça, e aí, além de pedir a rescisão, que você vê de cara, às vezes, o juiz, depois de experiente, a gente já até sente, isso aí é devido, é claro que é devido. Mas não precisa, às vezes, nem fazer nenhuma pergunta.
Mas aí pede também, sempre pedir também, já tem que vir lá pedir a minha rescisão na justiça, eu vou pedir isso aqui. E aí a qualidade da demanda melhorou. Você via que os pedidos que eram mais da zona aventureira reduziram enormemente. E isso claramente retornou ao status quo ante. Não talvez ainda com tanta intensidade, mas claramente já voltou a ter uma certa despreocupação com o pedir, assim, na Justiça do Trabalho. Você acha que dano moral era o caso mais clássico desse pedido estratégico? E sim, acho que sim. Se a gente for pegar o mais caricato, é ele. É isso que a gente está tentando medir. Era fácil de pedir e é economicamente não mensurável. Então, o sujeito queria ganhar uns 50 mil, ele, né? Talvez tenha tido lá um gerente que tratava mal as pessoas, aí ele já começa a lembrar com mais carinho daqueles fatos. E pede, não estou dizendo que não deva vir a justiça pedir, às vezes há mesmo um abuso, às vezes o dano moral, a figura jurídica existe, né? Mas ela tem que ser utilizada com adequação, né? Como tudo. E isso me fez lembrar uma coisa que eu também não disse, é um caso clássico dos artigos que é solenemente ignorado. A reforma trabalhista regulamentou o dano moral trabalhista e usamos a palavra exclusivamente, né? Porque se usava sempre a legislação civil para julgar o dano moral no processo de trabalho. E aí dizendo, a partir de agora que a CLT, pusemos uma seção nova na CLT que trata só do dano moral trabalhista e dizendo que se aplica ao dano moral trabalhista exclusivamente a essa legislação. É muito comum se ver decisões até hoje ignorando esse dispositivo. E ele fez até um escalonamento, não é exatamente um tabelamento, mas um escalonamento das indenizações de dano moral, buscando dar alguma previsibilidade, né? Então, é um dos aspectos também que é ignorado. Oi, assim, não sei se é impressão minha, mas parece que a média do Congresso nunca foi tão pró assim, né? A reforma trabalhista. Eu sei que você tem uma experiência forte lá dentro. Eu queria saber uma perspectiva sua com relação à revisão, né? Porque muitos candidatos falam em revisão. O que a gente pode esperar? Quais são as probabilidades? Se você tem alguma perspectiva sobre isso. Eu acho que a tendência é que seja feita a revisão, se ela for proposta e se... como eu disse, quando eu falo de janela histórica de 2017, eu estou dizendo justamente o oposto, porque, em regra, o que vigora é um ambiente propício para maior regulamentação, maiores legislações intromissivas, é no sentido contrário. Volto a dizer, não vou entrar nesse debate aqui hoje, que também é riquíssimo, sempre existiu, o debate se o Estado deve intervir mais ou menos no mercado de trabalho, etc. Mas a tendência ordinária, digamos assim, normal, é que esse ambiente que já está pronto, já está feito e funciona normalmente, é para produzir mais normas protetivas. Porque ela cai muito bem, né, no gosto do público, digamos assim. É um discurso muito bonito mesmo. As leis bem intencionadas geram discursos políticos muito interessantes. Então é muito fácil de votar a favor de determinado direito para o trabalhador. O difícil é explicar que esse direito, na realidade, vai desprotegê-lo, porque vai criar um custo do trabalho muito maior, vai gerar desemprego por desocupação e etc. O difícil é o contrário, é explicar que ser o antipopular e dizer o contrário. Por isso que eu digo que houve a exceção de 2017 em que vigorou ali um ambiente para se aprovar. Não sei se vocês vão lembrar, ninguém deve ter acompanhado isso muito de perto, mas realmente é que eu testemunhei. Eu me lembro do pessoal do Congresso falando assim, o Temer aprova o que ele quiser. A reforma trabalhista vai passar, porque o Temer, a gente estava na antivéspera da chamada reforma da Previdência do Temer, que acabou caindo por causa do Joesley Gate, né? Mas aí o clima acabou completamente, foi bem depois da aprovação da reforma trabalhista, mas eu me lembro claramente das pessoas, a reforma vai passar, todo mundo já tinha como consenso, vai passar, porque já tinha orquestração política do governo Temer para passar. Mas foi uma coisa muito pontual, né? A gente olhar hoje, eu acho que se um partido propusesse hoje a revogação, eu acho que ela passaria com alguma facilidade. É um palpite, assim, um chute completamente. Bom, Ana, obrigado pela apresentação, aprendi bastante aqui. A minha pergunta está um pouco também relacionada ao nosso artigo, um resultado que o Rafael apresentou mais cedo. Um dos resultados que a gente tem, bom, é aquele que se você for sorteado para um dos juízes, que são 10% mais trabalhadores, contra um juiz que é 10% menos pró-trabalhador, isso traz uma diferença significativa na probabilidade de você ser bem sucedido no seu processo. Eu até fiquei surpreso quando a gente encontrou esse resultado, acho que é algo na magnitude de 20 pontos percentuais, que é algo bastante substancial. E a minha dúvida é se tem algo específico, talvez do direito processual do trabalho,
que dá mais liberdade para o juiz decidir mais pró-trabalhador, para exercitar a sua discricionariedade, o seu viés, a sua visão mais subjetiva, em comparação talvez com o direito civil, né? Talvez um pouco dessa ênfase que você falou na oralidade, né? Um pouco menos nas provas mais documentais que estão nos autos do processo, que talvez permitam que o juiz, no seu trabalho, tenha um pouco mais de liberdade para exercer essa discricionariedade. Não sei como é que é a sua visão em relação a isso. Eu não acho que tenha mais, do ponto de vista assim, formal da legislação, eu não acho que tenha mais espaço, não. Eu acho que é uma característica intrínseca da magistratura do trabalho, ela é mais principiológica mesmo. E aí, quando você pensa ou cogita em restringir isso, você cai num problema constitucional de realmente independência de poderes. O legislativo não tem a competência, e tem gente que diz que nem mesmo o poder, que a gente chama de poder constituinte derivado, nem mesmo a emenda constitucional poderia limitar o poder do juiz em aplicar determinado princípio, etc. E num princípio, num conceito aberto, vai o mundo, a gente sabe, né? Então, assim, esse contorno formal ele tem, o juiz tem. Ele pode fazer valer eventualmente uma posição pessoal e etc. E a questão é formar bom juiz ou ter bom juiz para que eles usem isso com parcimônia, ou então de uma forma juridicamente adequada, né? Então, assim, naquele caso em que é o caso de fazer uma exceção, porque isso faz parte do papel do juiz também, uma equidade. Olha, a lei fria, a letra fria da lei diz isso, mas esse é o caso excepcional em que eu tenho que aplicar a equidade e dizer, não, o princípio X vai prevalecer, porque se eu aplicar a letra fria da lei, eu vou estar fazendo uma determinada injustiça e tal. Isso é para ser excepcional e virou normal, né? O bread and butter nosso lá, infelizmente. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu agradeço mais uma vez também. Obrigada, Rafael. Obrigada.